teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Queremos invocar a presença do nosso Deus, o único Deus verdadeiro que existe e que nós adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus convida a nos aproximarmos do seu trono com toda a confiança, confessando-nos culpados de todos os pecados que conhecemos e sentimos no coração, também dos que ignoramos. Como posso saber quais são estes pecados? Examina o teu estado à luz dos 10 mandamentos. Se és pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado. Se foste desobediente, infiel, negligente, irado, licencioso, contencioso, se fizesse mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, descuraste ou cometeste algum dano. Procuramos a ajuda de Deus enquanto podemos achá-lo. Oramos ao Senhor enquanto Ele está perto. Queremos mudar a nossa maneira de viver e abandonar nossos maus pensamentos. Voltamos para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Neste momento, dirijo a oração em que queremos pedir o perdão ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos e juntos com os irmãos, as irmãs, nós te louvamos, te adoramos, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus onipresente, um Deus onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento. Um Deus que é santo, justo, perfeito, mas grande no amor e na misericórdia. Te louvamos porque no teu amor e graça em Cristo, Tu trouxeste o perdão, a salvação, a vida eterna. A certeza do céu, também a certeza da Tua presença aqui na vida em todos os dias, em todos os momentos. Além disso, Tu derramas ricas bênçãos sobre nós e os nossos queridos. Tu sempre vens ao nosso encontro com a Tua palavra também para nos orientar e fortalecer. Assim Tu nos abraças, fortaleces e mostra o caminho. Te louvamos aqui por tudo isso. Mas, por outro lado, percebemos, ó Deus, que os pecados estão sempre presentes em nós, em pensamentos, palavras e atitudes. Sentimos vergonha por causa deles diante de Ti, pois, diante de tudo que Tu fizeste e fazes, ainda infelizmente, continuamos pecando. E o próprio apóstolo Paulo disse, o bem que queremos muitas vezes deixamos de fazer, mas o mal que detestamos, esse sim, muitas vezes, nós o fazemos, em pensamentos, palavras e atitudes. Por isso te imploramos, perdoa-nos, que pelo Teu Santo Espírito, orientados pela Tua Santa Palavra, fortalecidos, possamos cada vez mais viver a Tua vontade.
Que pelo Teu Santo Espírito, enfim, possamos crescer, enfim, no amor e na certeza também do Teu cuidado sobre nós, na certeza da salvação e nos frutos da fé diante de Ti, diante do nosso próximo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus estimados, do arrependimento se ensina que os que pecaram depois do batismo recebem perdão a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Sinto contração e dor por causa do pecado, mas creio ao mesmo tempo no Evangelho e na absolvição. Creio que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça. Portanto, após ter confessado o seu pecado, receba a absolvição que lhe dou como ministro do Evangelho, como vinda do próprio Deus, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os seus pecados são perdoados perante Deus no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então a congregação, neste momento, pode se assentar. Nós passamos neste momento, então, a apresentação, então, dos confirmandos, acompanhados também dos seus respectivos pais. Então nós vamos chamando, né, os alunos que vão vindo até a frente, acompanhados então dos seus pais. Certo? Aí já vão se colocando, podem vir subindo aqui diante do altar, ao meu redor. Primeiramente, Arthur Miller, filho de Éder Adriano Miller e Fabiana Scantamburlo, nascido em 10 de setembro de 2012 e batizado no dia 15 de dezembro de 2012. Pode ficar aqui mais pertinho de mim, aqui fica mais fácil para eu te pedir os mandamentos daí. Tá bom, não precisa se preocupar. Tudo bem. Beatriz Grosselli, filha, então, branco aí, Ana Paula e o Elvis, né? Então, Grosselli. É nascida, então, em 6 de junho de 2012 e batizada em 16 de setembro de 2012. Agora, o Bernardo Keffer Hofstetter. Filho, então, de Rodrigo Hofstetter e Júlia Alessandra Keffer Hofstetter. Nascido no dia 23 de janeiro de 2012 e batizado no dia 25 de fevereiro de 2012. Camille Vitória Lenhart. Filha de Volney Marcelo Lenhart e Sandra Bonenberg. Então podem vir aqui, podem se colocando aqui, podem ficando na frente, não tem problema. Podem se colocando aqui na frente. Isso. Pode chegar mais perto aqui. Camille, então, ela nasceu em 24 de novembro de 2011 e foi batizada em 12 de fevereiro de 2012. Agora, Carlos Eduardo Capalonga Dias. Filho de Dirceu, Berval Dias e Eliane Capalonga. Nascido em 7 de dezembro de 2012 e batizado no dia 19 de maio de 2013. Pode vir aqui na frente, pode vir aqui agora. Vamos fazendo mais fileiras aí. Daniel dos Santos Hermel. Filho de Carlos Jair Hermel e Rosmari dos Santos. Nascido no dia 28 de março de 2012. Pode chegar mais para cá. E batizado que dia, Daniel? 12 de janeiro. Chega aqui assim do meu lado. Chega, Leandro, Rose, pode ser colocando aqui ao lado dele. Não tem problema que uns vão escondendo os outros, é normal hoje. Hoje faz parte. Isso, importante que agora vocês estejam à frente aí. Isso, agora então o Jonathan Matheus Gross, filho de Egomar Gross e Arlete Auler.
Nascido, então, no dia 26 de abril de 2012 e batizado no dia 24 de junho de 2012. Agora Esther Borchardt dos Santos, filha de Lucas dos Santos e Kátia Elizabeth Borchardt. Nascida no dia 14 de dezembro de 2011 e batizado no dia 27 de janeiro de 2013. Pode se colocando aí à frente, não se constranjam. Agora, Gabriela Vitória Nayer, filha de Flávio Adolfo Nayer e Adriana Lourdes de Freitas. Então, Flávio Adolfo Nayer em memória e Adriana Lourdes de Freitas. Nascida no dia 12 de novembro de 2012 e batizada no dia 23 de março de 2013. Por uma situação especial, ela não está presente. Isabela dos Santos Deves. Então, filha de Johnny Luiz Deves e Cristina Maria dos Santos. Nascida, então, no dia 10 de maio de 2012 e batizada no dia 30 de junho de 2012. Agora, a Isabelle Temi Lenhart, filha de Rodrigo Samuel Lenhart e Cláudia Jaqueline Paulus. Nascida no dia 13 de setembro de 2012 e batizada no dia 1º de dezembro de 2012. Isadora Ruth, filha de Jorge Volney Ruth e Luciana Veruc. Nascida, então, no dia 15 de outubro de 2012 e batizada no dia 1º de junho de 2013. Isaira Emanuele Sel, filha de Dionísio Luiz Sel e Adriana e Terezinha Sel. Nascida, então, no dia 22 de fevereiro de 2012 e batizada no dia 31 de março de 2012. Agora é a Júlia Carolina Goulart Weizenmann, filha de Alain Campos Weizenmann e Daniela Costa Goulart da Fontoura. Podem vir aqui na frente, Podem vir aqui na frente. Nascida em 7 de junho de 2010 e batizada no dia 19 de dezembro de 2010. Júlia Yasmin Saiter. Então, filha de Jair Luiz Saiter e Bianca Cristina de Souza. Pode subir aqui, tenha bondade aqui. Pode vir aqui. Nascida, então, no dia 2 de julho de 2012 e batizada no dia 26 de agosto de 2012. Cauã Felipe Schneider. Filho de Nilson Pedro Schneider e Adriana e Beatriz Schneider. Nascido no dia 18 de janeiro de 2012 e batizado no dia 18 de março de 2012. Pode ser colocando. Neste momento, então, Cauã Gabriel Ledur, filho de Mauro Elisandro Ledur e Catiele Delinda Ledur. Nascido, então, no dia 7 de fevereiro de 2012. E batizado no dia 21 de 10 de 2018. Larissa Schmeier, filha de Paulo Adriano Schmeier e Rosenir Ribeiro Schmeier. Nascida, então, no dia 17 de julho de 2012 e batizada no dia 16 de setembro de 2012. Luísa Goulart Weizenmann, então, filha de Alain Campos Weizenmann, agora a família completa, né? E Daniela Costa Goulart Fontoura. Nascida, então, no dia 13 de setembro de 2012 e batizada no dia 18 de setembro de 2016. Agora, Manuela Weimer Brandaliza.
Filha de Edinaldo Carlos Brandaliza e Vanessa Weimer Brandaliza. Nascida no dia 1º de junho de 2012 e batizada no dia 17 de julho de 2012. Agora, Mateus Groders Miller. Filho de Tiago, Hillesheim Miller e Daniela Groders Miller. Nascido no dia 23, então, de maio de 2012, e batizado no dia 26 de junho de 2012. Agora, Matias Bidinger Veruk. Filho de Ederson Luiz, Apelt Veruk e Lisiane Cristine Veruk. Então pode subir aí. Nascido no dia 30 de dezembro de 2012 e batizado no dia 6 de abril de 2013. Agora o Matias Miguel Guisch. Filho de Dejair Guisch e Márcia Rejane Freitag. Nascido então no dia 25 de setembro de 2012 e batizado no dia 17 de novembro de 2012. Agora Morgana Doeber de Aguiar. Filha de Diego Rodrigues de Aguiar e Annelise Lisiane Doeber. Nascida no dia 12 de abril de 2012 e batizada no dia 29 de abril de 2012. Pedro Antônio Ritt, filho de Daniela Jandir Ritt e Yasmine Blasi. Nascido, então, no dia 14 de outubro de 2012 e batizado no dia 17 de fevereiro de 2013. Agora, Valentina Bonweiler. Filha de Marcelo Weiler e Márcia Leia Bonweiler. Então, nascida no dia 11 de agosto de 2012 e batizada no dia 11 de agosto de 2012. Tá certo? No mesmo dia, não pode? Qual é o dia? 3. Nascida no dia 3 de abril e batizada no dia 11 de agosto. Vitória Costa Leal. Filha de Luiz Augusto Gonçalves Leal e Gabriela Coste. Nascida no dia 5 de outubro de 2012 e batizada no dia 9 de junho de 2013. Vitória Valdace dos Santos de Finsky. Filha de Leomar de Finsky e Solange Diná dos Santos. Nascida no dia 19 de junho de 2012 e batizada no dia 4 de novembro de 2012. Então pode se colocar aqui mesmo, aqui na frente. Muito bem. Esse é o time 2025, certo? Vocês viram que 2, por alguma situação, não estão aqui neste momento. Que é um total, então, de 28 jovens que esse ano estarão confirmando a sua fé no Senhor e Salvador Jesus. Fé que eles receberam por ocasião do batismo. Com certeza, eles são preciosidades da congregação Cristo, joias preciosas de Deus, e que nós possamos orar por eles, orar por essas famílias, para que Deus os guarde, dirija e abençoe em todos os dias, em todos os momentos aí, tá? E olha, que bom, já vimos algumas correções para serem feitas aí. Então, até no dia da confirmação, que esteja tudo tinindo, né? Tudo certinho. Então, quem é que vai confirmar a fé no dia 22? Levanta a mão. Bem alto, bem alto. Quem é que vai confirmar no dia 29? Tá? Ok, então tá certo aí. Neste momento eu vou pedir para os pais irem se assentar e os jovens ficam aqui. Agora vem a prova, né? Prova oral.
vão ficar mais espalhados então aqui. Lembra que agora é as músicas, né? Tá bom? Isso. Galera, não, ficam mais juntos aqui, ó. Mais juntos aqui. Podem descer um pouco aqui as escadas, aqui. Venham. Os menores na frente, agora os maiores ficam atrás aí de preferência. Vamos? Vem. Vamos lá. Vamos se ajeitando aqui. Tá ok. Mais para cá. Ó, aqui pode ir uma turma aqui também, ó. Vem. Lá estão escondidos. Vem. Isso, meninas. Isso, joia. Gostei. Agora olhem para lá. O presidente vai aproveitar e tirar uma foto de vocês, ó. E agora, os jovens convidam vocês a cantarem com eles 2 músicas. E a primeira é Jesus é a Aliança. Então a congregação se coloca em pé. Quais são os gestos aí? Eles estão acostumados a cantar na Juventude Mirim. Não sei se hoje a perna vai estar tremendo muito ou não. Está de boa, está tranquilo. Como a gente deixou as perguntas por último, né? Então vamos começar cantando aí. Lembro que Jesus é a aliança. Então nós vamos cantar fazendo os gestos. Então vocês sigam essas meninas que elas são craques nos gestos também aí. O pastor não é o melhor, mas ele acompanha. Vamos lá. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Agora, essa é mais conhecida também, essa exige um pouquinho mais. Então, aqueles que puderem acompanhar, vamos junto aí. Estou alegre. Por que você está alegre? Quem é que começa? As meninas. As meninas começam. Então, vamos lá. As meninas alegres começam. As meninas em pé, agora as mulheres em pé, os homens sentados. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conte-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. As meninas. Vou contar-lhe, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso agora alegre estou. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso agora alegre estou. Cristo. Agora o contrário. Agora os meninos estão alegres. As meninas sentam, os homens em pé. Se o joelho aguentar, vamos lá. Se não, fica de boa, tá? Vamos lá então. Os homens começam em pé.
Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre contigo porque estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, podes contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso agora alegre estou. Cristo um dia me salvou e também me transformou, por isso agora alegre estou. Obrigado, jovens. Deus continue guardando e abençoando vocês. Inclusive, a turma da doutrina aí tocou a música. Valeu, galera. Show de bola. Muito bom. Deus guarde e abençoe vocês. Então, podem retornar aos seus lugares, neste momento. Seguimos o culto, neste instante, com o introito. Que é o Salmo de número 130. Convido a todos a se colocarem em pé. Salmo 130, que é uma oração pedindo ajuda de Deus. Um versículo oficiante, seja o pastor, e outro, a congregação. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós dominar, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina que remido em tua luz posso andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus e ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Todo-Poderoso e gracioso Deus,
Derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo fiel. Mantém-nos firmes em tua graça e verdade. Protege e salva-nos nas horas de tentação. Defende-nos contra todos os inimigos e concede à tua igreja a tua paz salvadora. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 18. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Até aqui a leitura. A segunda leitura, a epístola, encontramos em 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículos 1 a 12. Eu, Paulo, e Silas, e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós, que sofremos.
Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Queremos nos colocar em pé para, assim com reverência, ouvirmos o Santo Evangelho que encontramos em Lucas 19, do versículo 1 ao versículo de número 10, que leio então neste momento. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa,
pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos, então, neste momento, confessar a nossa fé, conforme segue, então, na projeção, em conjunto. Creio em Deus Pai, que me criou. Creio em Deus Filho, que me redimiu. Creio no Espírito Santo, que me santifica. Um só Deus e uma só fé, porém 3 pessoas. O Pai se deu a nós e nos provê da maneira mais rica nesta vida, bênçãos terrenas e eternas. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, se tornou meu Senhor. Ele me redimiu do pecado, do diabo, da morte e de toda desgraça, pois antes não tinha Senhor nem Rei, senão que estava cativo sob o poder do diabo, condenado à morte, enredado em pecado e cegueira. Creio que o Espírito Santo me santifica por intermédio da igreja cristã. Ele tem uma congregação cristã peculiar no mundo. Congregação esta que é a mãe que gera e carrega a cada cristão mediante a palavra de Deus, que ele revela e prega. Vemos como Deus se nos dá inteiramente, com tudo o que tem e pode, em auxílio e apoio. O Pai, todas as criaturas. Cristo, todas as suas obras. O Espírito Santo, todos os seus dons. Isto é certamente verdade. Amém. A congregação pode se assentar. Esse é o momento, então, das crianças. As crianças vêm até diante do altar do Senhor. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta. Todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. É claro que quem já é do 2º ano da doutrina já permanece aqui no culto, então não vai mais para a escola dominical. É tempo da juventude. Vamos descer abaixo. Vamos descer juntos aqui. Muito bem, então agora vocês juntam as mãos assim, vamos lá, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam então a bênção então de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Cantemos então o próximo hino em preparação à mensagem. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue o lado teu, na infamante cruz verteu. Venha a Cristo me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver,
por mais pranto que verter, nada poderei pagar. Tu só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Não me vem nem te vestir, só a graça te pedir. Corre mundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança do porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, e de ti me refugiar. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus, pois só em Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Nós, como Igreja Luterana, então no mundo, lembramos e celebramos, então os 508 anos, então da Reforma. 508 anos desde quando o doutor Martinho Lutero pregou lá nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses, 95 contestações. E celebrando e marcando essa data, então 31 de outubro, o dia de ontem, era também feriado aqui no nosso município e em muitos outros municípios. Afinal, esse foi um marco na história da humanidade. E é interessante perceber que Martinho Lutero é considerado um dos 100 maiores personagens mundiais do milênio passado. Por aquilo que Deus fez por intermédio dele, as contribuições que, enfim, a reforma trouxe, o marco, então, deste momento é interessante. Podemos pensar em todos os sentidos, várias coisas, várias contribuições. Poderíamos falar na educação, poderíamos falar sobre as questões políticas entre igreja e Estado, separação entre igreja e Estado, mas principalmente queremos destacar a volta da verdade do Evangelho, da Escritura Sagrada. Porque a mensagem proclamada, principal pelos discípulos e apóstolos e registrada na Escritura, estava escondida do povo e das pessoas. A própria Bíblia era restrito a alguns religiosos. Afinal, se tinha acesso a ela então no latim, mas os originais, então grego e hebraico e o latim, podemos dizer assim. Mas línguas inacessíveis ao povo. Porque quem é que sabe grego, hebraico? Os teólogos estudam, os pastores estudam, precisam saber. Na época o latim também era uma língua conhecida, ou seja, dominada por poucos, e mesmo assim, a escritura era algo distante para as pessoas. Aí nós começamos a perceber justamente o que foi esse marco, essa história. Eu perguntei para os alunos da doutrina se eles sabiam que ontem era um feriado luterano, um feriado da nossa igreja.
Será que todos sabiam ou não? Nem todos sabiam. Agora estão sabendo, não vão esquecer mais. Mas a maioria, a grande maioria sabia. Sim. E quem não sabia ficou sabendo. E agora, olhando um pouco para essa história, né? Eu destaco então neste momento aquilo que era a realidade então na igreja antiga. Havia um fervor missionário, isso entre os anos 30, 590 depois de Cristo, havia um fervor missionário que marcava os cristãos. O imperador exigia dos cristãos a adoração que pertencia a Deus. E ao lhe negarem, tornavam-se mártires, ou seja, eles eram mortos. Lembrando dos discípulos, os apóstolos de Jesus, dos 12, só um ficou idoso, João, que foi um instrumento da revelação em Apocalipse. Diante disso, Tertuliano, chamado um dos pais da igreja, ele registra: o sangue dos mártires foi a semente do cristianismo. Os cristãos viviam e moriam na sua fé cristã, falando dela aos parentes, amigos e hóspedes. Assim como resultado deste testemunho da fé, no ano 392, o cristianismo foi tornado a única religião legal do Império Romano, mesmo que apenas 10% da população eram cristãos por convicção. Bom, aí já podemos imaginar os problemas que começaram a fazer parte da vida dos cristãos, do povo de Deus. O cristianismo medieval, isso foi em 590, 1517, que daí já entra dentro até o marco da reforma, sofreu consequências então com essa legalização do cristianismo feita pelo imperador Constantino. Como se tornou moda as pessoas aderirem ao cristianismo, sem um maior conhecimento de Cristo e de seu ensino, muita coisa do paganismo e da religião da salvação, por merecimento, se infiltrou na igreja. Foi então que os cristãos sérios começaram a se isolar do mundo, para viver a sua fé de um modo mais puro. Assim pensavam eles, instituindo ora mosteiros, conventos. E quando os povos bárbaros saquearam o Império Romano, pouparam essas instituições. E através delas Deus preservou, é interessante, a igreja cristã. Mas a reforma aconteceu então em 1517, então a partir de um convento da linha agostiniano, onde a palavra foi preservada, apesar do caráter anti-evangélico, apesar do afastamento também das próprias verdades e principais doutrinas da fé cristã. Quando ainda estudante de direito, Lutero, então, era atormentado com uma pergunta existencial: como eu posso encontrar um Deus misericordioso? Ou seja, esta era, na verdade, a pergunta das pessoas que levavam a sério a questão religiosa de suas vidas, mas, no entanto, viviam um vazio espiritual. Lembramos que também Deus usou outros instrumentos dentro dessa história. Ao longo da Idade Média, houveram tentativas de resgatar o ensino bíblico, os chamados precursores da reforma, que foram silenciados, infelizmente, pela igreja, que não tinha interesses mais, pelos seus maus líderes, que ela voltasse às verdades. Um deles é João Wycliffe, 1330, na Inglaterra. João Hus, 1369, 1415, na Boêmia. Eles e seus ensinos foram condenados, então, num concílio em 1415, em Constança. Enfim, a Igreja Católica utilizou de vários expedientes para se manter poderosa e respeitada, como os tribunais do Santo Ofício da Inquisição, que executaram muitas pessoas inocentes simplesmente para garantir obediência e vantagens pessoais ou materiais de bispos, padres, paróquias
e dioceses. É uma história triste, eu digo até vergonhosa, ao se falar justamente de história da igreja. Mas como Lutero sentia justamente o que era ensinado na sua época, aí vemos uma afirmação muito interessante na sua autobiografia, escrita um ano antes de ele morrer, que descreve as angústias que ele tinha, existenciais. Ele diz assim: eu não amava o Deus justo que pune pecadores, ao contrário, eu odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, isso aos olhos dos seres humanos, eu me sentia pecador e a minha consciência me torturava muito. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras: a justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí eu passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a passiva, através da qual Deus misericordioso nos justifica, ou seja, nos limpa, através justamente do que está escrito. O justo viverá por fé. Então eu me senti como que renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Uma citação do livro Pelo Evangelho de Cristo. E foi a partir dessa experiência religiosa que Lutero tornou-se então o reformador da igreja. Ele defendeu o ensino bíblico e a salvação, que é obra de Deus. Do começo ao fim, não é algo que nós fazemos, mas que Deus fez em Cristo. E quando se incrementou, aumentaram então a venda das indulgências em Wittenberg. O que eram as indulgências? A igreja, através da autoridade máxima, o Papa, os bispos, estavam vendendo o perdão dos pecados. Ou seja, a pessoa poderia comprar o perdão para toda a vida. Bastava ter o dinheiro. E ora se apregoava, inclusive, que tão cedo havia um slogan de venda que dizia assim: tão cedo quanto se ouve o tilintar da moeda no fundo do cofre, a alma sai do purgatório, e não existe, e é recebida no céu. Ou seja, eram para os vivos, e se falava justamente e comercializava a salvação para os mortos. Ou seja, a família tinha que se preocupar consigo, com os seus vivos aqui e com os seus mortos, que ainda, segundo a igreja, dependiam de obras e ações para que estes pudessem ser livrados dos sofrimentos e pudessem ir para o céu. Aí o que acontece? Diante desses abusos que eram praticados da igreja, Martinho Lutero, instigado pelo Espírito Santo, com certeza, sentindo o alívio no coração pelo perdão, pela salvação, que ele descobriu somente na Escritura, porque isso está revelado só na Escritura. Nós temos a graça de Deus, nós somos justificados dos nossos pecados, perdoados somente pela graça de Deus em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O justo viverá por fé. Eu não preciso fazer nada para ir para o céu, nem você, porque Jesus já fez tudo o que era preciso. Cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os pecados e disse: está consumado, na cruz. Agora, quem nele crer será salvo. E a partir daí, muita história aconteceu. Mas nós podemos também pensar, e eu acho que isso é muito importante também, olhando para os dias de hoje, será que a reforma ainda é importante hoje? No final da Idade Média foi marcado por uma grande inquietação social, política e religiosa. Agora vocês podem olhar e observar também a inquietação social presente e existente hoje,
no país e no mundo. A inquietação política e religiosa, a confusão religiosa que existe nos dias de hoje. A Renascença foi um movimento intelectual que, a partir do século XV, induziu o ser humano a viver em função das suas capacidades e dos valores terrenos. O humanismo, uma vertente, então, desse movimento, colocou o ser humano no centro do pensamento filosófico em lugar de Deus. E ele não saiu mais desta posição. Ou seja, Deus foi destronado e foi colocado todo o peso sobre o ser humano. Ou seja, o ser humano foi cobrado intensamente, pressionado em todos os sentidos. Não só na Revolução Industrial, ou seja, dentro do desenvolvimento que acontecia na sociedade, mas também dentro das próprias igrejas. E foi atribuído então a ele um valor que antes não tinha, colocado na sua conta a solução dos problemas da humanidade. É como que se dissesse, você tem que resolver o mundo, a tua situação e o mundo. E as descobertas e invenções dos tempos modernos, e principalmente a facilidade de comunicação pelas novas mídias, não conseguiram resolver as angústias existenciais das pessoas também nos dias de hoje. Então, pelo contrário, as novas tecnologias, elas também têm sempre levado as pessoas a algum lugar. A busca por algo que lhes dê alegria e sentido para a vida. Assim, as filosofias atuais, que não têm nada de moderno, vão implantando seus princípios, destronando a Deus e colocando tudo sobre o ser humano. Ou seja, vão implantando o relativismo sem mais os absolutos. O que eu quero dizer? Deus é absoluto, é eterno, é para sempre. Os outros conceitos e valores podem ser relativos, ou seja, eles podem mudar. Ou seja, eles são frágeis e fracos. Então, assim, as filosofias atuais, que não têm nada de moderno, vão implantando seus princípios, trazendo, impregnando o materialismo com seu forte apelo ao consumo de necessidades criadas. Ou seja, o hedoísmo com seu apelo aos prazeres da vida. Esses são termos, talvez alguns vão dizer, puxa, mas isso é complicado, pastor, eu não lembro disso, ou talvez alguns lembram isso das aulas da escola, desses pensamentos humanos, mas que na verdade eles estão presentes e continuam atormentando o ser humano. Enfim, a miséria humana e a angústia da alma que Lutero e as pessoas sentiam na época da Reforma são vivenciadas hoje. Porque em muitas teologias, por exemplo, acontece a mesma coisa que essas filosofias e pensamentos, essas correntes lá do passado, que tensionam mais o ser humano ainda do que trazem alívio e paz para o seu coração. Ou seja, o ser humano tem que fazer, tem que produzir, ele próprio precisa se salvar e precisa resolver o mundo. E aí Deus, diante dessa percepção sobre a vida humana, vai recompensar mais e mais as pessoas pelos seus méritos. Isso é salvação por obras, ou salvação por obras disfarçadas. Ou mesmo, para você ir para o céu, você tem que fazer isso na igreja, fazer aquilo, produzir esse e aqueles frutos, ou dar esse ou aquele percentual de oferta na igreja para ter o céu, ou para ter as bênçãos de Deus. Aí vocês vão ver que as teologias modernas dos dias de hoje, e eu quero destacar isso, as teologias modernas, é um parágrafo que também, nos grupos de estudos bíblicos está sendo estudado, ela faz justamente o quê? Ela ignora Deus e exalta o ser humano. E o próprio Senhor Jesus Cristo aponta que essa oração, que ignora Deus e exalta o ser humano e serve ao seu egoísmo, à sua ganância e a esses princípios da civilização pós-moderna, ou dos nossos dias, ou lá, a gente vê que não tem novidade, desde o tempo de Lutero, lá no tempo de Jesus. Essas não reconhecem o Deus verdadeiro, não desejam o governo de Deus, nem clamam pela sua vontade, mas exaltam unicamente o ser humano,
atormentam a sociedade, tiram a paz, o sossego, a alegria do coração das pessoas. E afastam ainda mais as pessoas do Deus verdadeiro. E elas vão vivendo essa vida de escravidão em nome de Jesus, até não aguentarem mais e talvez viverem um paganismo completamente, se afastando da igreja, definitivamente. Por aquelas igrejas que usam desta teologia ou pensamento humano, natural, egoísta, centrado em si próprio, ignorando a verdade de Deus. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero dizer para vocês que essa descoberta de Lutero nos instiga. Puxa, em Cristo nós somos perdoados. Vocês viram na história do Evangelho? Zaqueu queria ver Jesus, porque sabia que nele tinha perdão e paz para o coração. É isso. É simples assim. Porque Jesus cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados. Diante da dor, do sofrimento, nós podemos clamar sempre a Ele. E Ele é presente. Nós ouvimos nas leituras do culto de hoje. Ora, por causa do Evangelho, por vezes nós vamos enfrentar tribulações e sofrimentos, nós lemos em Tessalonicenses. Mas os frutos do Espírito vão estar em evidência na ação de Deus pela palavra, pela doutrina correta e verdadeira. Por isso, um dos lemas da Reforma é sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura, que é a palavra de Deus, acima de princípios e tradições humanas, de concílios, convenções e reuniões da igreja. A palavra de Deus acima de tudo, somente a Escritura como norma de fé e vida. E nenhum homem, não importa, sendo líder da igreja, pode ir contra as verdades do Evangelho. Somente pela Escritura nós conhecemos a mensagem do puro Evangelho em Cristo, a partir do qual temos a graça de Deus, o céu na morte e a vida com Deus aqui. Somente pela Escritura nós sabemos que é pela fé. Não é qualquer fé, mas a fé em Cristo, que nós somos filhos e povo. E é motivados nesta fé e nesse amor de Deus que nós vamos produzir frutos. O que é que Zaqueu fez depois de viver o Evangelho em Cristo? Ele sabia que não merecia o perdão, mas ele buscou corrigir a vida dele. Ele deu a metade dos bens dele aos pobres e prometeu restituir 4 vezes a quem ele tivesse roubado. Ele era um cobrador de impostos, ou seja, ele trabalhava na receita. Ele cobrava o que era justo e o que era injusto para o seu bolso. Mas a partir de Cristo ele viveu justamente o Evangelho na prática. A partir do Evangelho e da prática, Deus espera, sim, frutos da nossa fé. Vocês talvez estranharam aquela leitura do Antigo Testamento que fala que Deus não queria mais sacrifícios. Vou trazer para o Novo Testamento. Deus, ora, não quer culto, oferta daqueles que não se movem no amor e na graça para agradecer, porque isso é repugnante para Deus. Daqueles que não se importam em viver o Evangelho, seguir os mandamentos de Deus, as orientações de Deus. Deus espera que nós sim façamos, rendamos culto a Ele e sirvamos com a vida, tempo, dons e bens, mas motivados no amor e na graça, porque esses frutos são agradáveis ao nosso Deus. Queridos confirmandos, é preciso que vocês permaneçam nesta fé verdadeira e cresçam assim no amor, na ação do Santo Espírito, não só depois que vocês confirmarem a fé, mas vocês precisam permanecer conectados à igreja de vocês. E eu quero dizer para todos que aqui participam desse culto, aqueles que realmente estudam profundamente a palavra de Deus vão perceber que a igreja luterana ensina a palavra corretamente. E jamais alguém vai abandonar a igreja se conhecer
realmente a palavra. E quanto mais a fundo estudá-la, mais chance de ficar firme no caminho com ela. Só vai trocar ela por grupos religiosos que usam o nome de Jesus e exaltam o ser humano, dentro dessas correntes filosóficas, histórias da humanidade, se a pessoa não conhecer realmente a verdade. Porque se ela conhecer essa verdade que o libertou, ele não vai querer ser escravo de novo dessas teologias que estão centradas no ser humano, mas vão ficar nessa teologia que exalta o Deus verdadeiro, desejando sempre o seu governo e a sua vontade e querendo servir aos seus santos propósitos. Muitos homens morreram já na defesa deste evangelho, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Poderíamos falar lá da história do povo de Deus no Antigo Testamento, mas não há necessidade. Nós vamos ver que, no entanto, diante de tudo, quem vive esse evangelho não vai querer abandoná-lo, ainda que tenha que morrer. E foi por isso que os discípulos preferiram morrer do que abandonar. É por isso que outros, e muitos homens e mulheres, preferiram a morte do que abandonar a Jesus Cristo, a partir do qual temos a graça de Deus nesta vida e também para a eternidade. Então, sim, é dia de festejar, de agradecer a Deus por essa história. Sim, porque Deus deu um jeito de trazer novamente a verdade do Evangelho para nós e para o mundo. Esta mensagem transforma a sociedade que a gente vive. Por isso que trouxe muitas contribuições para muitas áreas. Quanto mais se afasta da verdade, mais confusões novamente a sociedade e o mundo vai viver nesses tempos modernos. Mas, fortalecidos e orientados, seguimos seguros, melhores e mais felizes, e em Cristo para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Muito bem, neste momento, durante as ofertas, queremos cantar. Aliás, temos o ofertório, primeiramente, então pronunciamos ele, e aí depois cantamos o hino para as ofertas. Seguindo a Confissão de Augsburgo, artigo 6. A fé deve produzir bons frutos e boas obras, e por amor a Deus se deve praticar toda sorte de boas obras por ele ordenadas. Assim está estabelecido por Deus, que aquele que crê em Cristo é salvo, e tem a remissão dos pecados, não por obras, mas pela fé somente, sem mérito. Esta é a nova vida de obediência que ofertamos a Deus, como resposta ao seu amor e sua graça. Amém. Pode se assentar. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus que faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena, os anos prosseguir. É Deus que envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa sua mão.
os frutos que Ele deu. Vós, almas redimidas, por quem Jesus morreu, prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Queremos falar com Deus em oração. Queremos de uma forma especial pedir, então, por todos esses jovens que hoje foram apresentados aqui, que estarão confirmando a sua fé, então no dia 22 e 29 então, de novembro, e pelos seus familiares. Queremos também orar pelos idosos, enfermos e enlutados, também pelos aniversariantes. Temos algum aniversariante aqui no dia de hoje? Olha só, temos aniversariantes, viu? Olha, que bacana, né? Muito bem, queremos orar por todos os aniversariantes. Eu não vi se mais alguém levantou a mão. Tem mais aqui aniversariantes? 2 aqui, certo? Mas vamos orar por todos, que Deus permitiu completarem mais um ano na semana que passou, nessa semana agora que vai iniciar. Seguimos conforme a projeção. Adoramos-te, nosso Deus, e louvaremos teu nome para sempre. És gracioso e cheio de compaixão, paciente e grande em misericórdia. És bom para todos, e a tua bondade está sobre todas as nossas obras. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos. Estás perto de todos os que te procuram, os que te buscam em verdade. Ouviste nosso pedido de socorro e nos salvaste por Jesus Cristo, nosso Senhor. Achamos favor aos teus olhos através de Cristo. Por isso, Senhor, pedimos que a tua presença esteja em nosso meio. Perdoa nossas iniquidades e toma-nos por tua herança. Concede-nos uma rica medida da tua graça. E envia-nos paz através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé possa crescer muito. E o nosso amor de uns para com os outros aumentar sem limites. Que possamos realizar todos os bons propósitos e trabalhar pelo teu poder. Que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós, de acordo com a tua graça. Assim como o contrato do Senhor com Zaqueu modificou a vida deste. Pedimos que o mesmo aconteça com as nossas vidas. Que nossa fé nele nos motive a ajudar os pobres. E a não enganar nosso semelhante. Rogamos que o teu Espírito Santo aumente a nossa fé e o nosso amor por ti e nosso próximo. Exerce o teu poder de paz entre as nações da terra. Capacita aqueles que estão investidos de autoridade em nosso país. A que governe com justiça e piedade. que os solitários possam experimentar a tua presença e os confusos a tua orientação. Concede tua cura aos doentes, tua coragem aos desanimados e a tua força aos abatidos. De forma especial, ó Deus, te pedimos por todos estes 28 jovens mencionados aqui diante do teu altar. Te pedimos também pelos seus familiares. Cuida destes e pelo Espírito Santo, que sejam fortalecidos em Jesus, que traz paz no coração, traz alegria verdadeira, que realmente liberta da escravidão do diabo, do mundo e da carne, e permite a todos seguirem rumo à salvação, à vida eterna, e terem aqui uma história, uma vida abençoada, com a tua presença, o teu amor e o teu cuidado, nos bons momentos e momentos difíceis. Queremos também, ó Deus, te pedir por todos os idosos, enfermos e enlutados. Cuida de cada um. Tu sabes da necessidade real de todos. Também, Senhor, nesse momento, te louvamos pelos aniversariantes dessa semana que passou e dessa próxima semana, e te rogamos, os continues assistindo. Enfim, Senhor, nas suas mãos está a nossa vida.
aceita nosso louvor e nossos agradecimentos por todas as tuas bênçãos. Pedimos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seguimos com as palavras então de despedida. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. São as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: Este Deus é o nosso Deus para sempre. Aleluia. Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Aleluia. Recebam então a bênção do Senhor. E na sequência, como estamos cantando, finalizando o hino Castelo Forte ao nosso Deus, que é chamado o hino da reforma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém.